Bem, agora nós vamos ver a parte do capítulo 4, né, que é a árvore binária de pesquisa. Nós chamamos de Binary Search Tree. É a parte de pesquisa, né? Seria aquela parte que a gente viu de pesquisa, né, que é a classe Search, só que aplicada a estruturas de dados mais interessantes, né? Porque aquela classe Search que a gente viu, a pesquisa binária, a interpolação, blocado, tudo é para vetor. Agora nós vamos usar outras técnicas de pesquisa. São usadas muito em tabelas de índices. Isso é interessante, em bancos de dados, né? Bem, a ideia de árvore binária é baseada na ideia da árvore mesmo, né? Ela é binária porque um pai tem 2 filhos no máximo, né? Vocês já viram toda essa teoria já. A árvore, a diferença dela para as outras estruturas, que nas estruturas de dados, vetor, lista, pilha, tal, elas são unidimensionais ou lineares. Por isso que elas são chamadas de listas lineares. É linear, né? A árvore já é uma coisa mais hierárquica, então ela é baseada em uma estrutura tipo hierárquica, ou seja, tem hierarquia, primeiro nível, segundo nível, né? Então, por exemplo, aplicações, os diretórios. Os diretórios são um exemplo de árvore, né? Você tem o raiz, depois você tem os subdiretórios e assim por diante. Cada subdiretório tem outros, né, subdiretórios e assim por diante. Então, é uma estrutura de árvore. Os índices de livros também são estruturas de árvore. Na genética, né, ou na biologia, né? Aqui você tem a árvore filogenética da vida, né? Isso é interessante, ó. É uma árvore, só que essa não é uma árvore binária, é uma árvore enária. A árvore enária é que um pai tem N filhos, né? Nós vamos estudar agora a árvore binária de pesquisa, que é a Binary Search Tree. Vocês estudaram já com Lovísio, sempre quando eu dava todo ano, o pessoal falou, a gente já viu isso, né, com Lovísio. Então aqui eu vou passar um pouco mais rápido, né? Na realidade, a diferença dessa teoria nossa para a teoria do Lovísio, né, é porque ele fez a árvore dele era só baseada em chave. Nós temos o par, chave-valor, isso é interessante. Então, você tem a chave e o que essa chave carrega, né? A gente chama de velo, é o valor, né? Na estrutura de índice, o velo é o endereço da área de dados lá, né? Ou, se você quiser, de repente, numa abstração, você consegue fazer, por exemplo, a chave, e o valor seria a própria estrutura do objeto que você está gravando, né? É assim por diante. Os nós esquerda, a raiz corresponde a subárvore com as chaves menores, isso aí vocês já aprenderam. À direita, as chaves maiores, né? Por exemplo, tá aqui, ó. Pode ver, à esquerda, né, de um determinado nó, você tem as chaves menores. À direita, chaves maiores, né? Interessante, a Binary Search Tree, a gente vai fazer sem repetição, ou seja, são chaves primárias, tá? Mas pode ter repetição. A gente vai fazer sem repetição. Os elementos da árvore, eu fiz em inglês mesmo, que a gente usa muito no código. Vocês vão ver, eu uso o vocabulário em inglês, né? Toda a dissertação em inglês. Root é a raiz, né? Aqui seria um link à esquerda, left link. Aqui é uma subárvore, subtree, né? Uma subárvore de um determinado nó. No links, ou seja, esses links aqui são nulos. Geralmente a gente coloca terra nele, né? Sim, mas aqui não está representado assim. É o null, né? Ou seja, não tem filhos. No Python é none, né? No C, Java é null, mas é a mesma ideia. Aqui é um filho direito, ó, da raiz, ó. Right children, filho direito da raiz, ó. Esse aqui seria o left children, né, da raiz, of root, né? Isso seria a anatomia da binary search, né, da binary tree. Aqui é binary tree, né? Agora da binary search tree tem uma coisa a mais, porque aí você tem o par
chave valor, ó, chave valor, tá vendo? Ó, chave valor, né? O valor associado com o R, né? E aqui dentro seria a chave, ó, isso é interessante. Isso aqui é legal, parent. O parent seria o pai, né? O parente, no caso aqui seria o nosso pai. Então, por exemplo, o A, qual é o parent dele? Seria o E. Qual o parent do E? O S, tá? Esse aqui seria o left link. Agora, isso é interessante, ó. Essa sub-ave aqui é uma sub-ave com chaves menores que a chave E. À direita, chaves maiores, tá vendo? Interessante, né? É aquilo que a gente comentou. Aqui um exemplo que eu fiz dividido em níveis, tá? Eu coloquei nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Alguns livros colocam nível 0, nível 1, nível 2, nível 3. Também pode ser feito, tá? Você escolhe aí do freguês. Tem livros que fazem assim, tem outros que fazem assim. A raiz, nó 50, está no nível 1. Os nó 30 e 70, nível 2. E assim por diante. Né? É fácil observar que o número máximo de nós em cada nível é dado pela essa expressão aqui, ó. 2 elevado a n menos 1. Então, o número de nós é 2 elevado a n menos 1. Pode ver. Quando n é 1, 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0, 1. Pode ver, tem um elemento. Quando n é igual a 2, 2 menos 1, 2 elevado a 1, 2. Olha lá, 2. Né? Isso aí é interessante. Isso aí, na realidade, é PG, né? Aí você tira essa expressão, a demonstração. Para calcular a quantidade máxima de nós, de uma árvore n em função do nível, é aquilo que eu falei, é a PG. Pode ver, ó. Isso aqui seria uma PG em que o primeiro termo é 1, 2 elevado a 0 e a razão é 2. Então, isso seria a soma da PG. Você usando soma da PG, você vai provar isso aqui, o número máximo de nós. É 2 elevado a n menos 1, tá? Então, por exemplo, ela tem 4 níveis, 2 elevado a 4, 16 menos 1, 15. Ela vai ter 15 elementos no máximo. Aí, profundidade. A gente chama de depth, né? Do inglês. De um nó é o número de links do caminho que vai do nó até a raiz. Até da raiz até um determinado nó. Tá? Então, por exemplo, você quer a profundidade de um determinado nó. Então, por exemplo, você vai calcular a profundidade do nó 40. Então, é um número de links no caminho que vai da raiz até ele. Então, seria 1, 2. Tá? Tem uns que não calculam o primeiro nó. Então, seria a profundidade 1. Eu prefiro calcular. Ó, 1, 2. Né? Tem alguns autores que fazem diferente. A altura é o máximo das profundidades. Então, por exemplo, seria a distância da raiz até um nó folha que está com maior profundidade. No caso, que seria o 10. Ó. Né? 1, 2, 3. Ó. Altura 3. Eu costumo também calcular, ao invés de calcular o número de links, calculo um de loss. Então, vai dar 1 a mais do que os livros. Aí ficaria igual um nível. Né? Mas é interessante isso que eles fazem. Isso varia muito de livro para livro, mas a ideia é essa. Uma BST com n nós tem altura no máximo n menos 1, claro. E no mínimo log de n, por que log de n? Depois a gente vai ver. Você está fazendo, é uma exponencial. Então, para você fazer o número de nós, lembra? É 2 elevado a n menos 1. Então, para você calcular o nzinho, vai ser uma equação logarítmica, né? Aí nós vamos ver a altura de um nó e a profundidade da sub-árvore, considerando o nó como raiz dessa árvore, né? Isso é interessante também. Pode concluir que as folhas têm altura 0 e a altura de uma árvore é igual à altura da raiz, do nó raiz. Aqui está escrito errado, do nó raiz. Então, por exemplo, mas depois a gente mostra ali, né? No caso da figura anterior, deixa eu ver, essa aqui, tá vendo? A altura da árvore é 3. Lembra? Usando o raciocínio aqui, cuidado que tem livros que fazem diferente. A altura é a quantidade, é o máximo da profundidade. A profundidade de um nó raiz
é a distância dele até um nó folha de maior caminho, maior profundidade. Então, seria 3, a quantidade de links, ó, 3. Então, a altura é 3. Né? Quando a altura de uma árvore é h, então o número máximo de nós é 2 elevado a h mais 1 menos 1. Né? É aquela expressão que a gente fez ali. Né? Lembra 2 elevado a n? Só que o número... Lembra? N é 2 elevado a nzinho menos 1. Esse n é um nível. Só que o nível é altura mais 1. Olha lá. Aí vai te dar essa expressão. Aqui é interessante, ó. Raiz, subável esquerda, subável direita. Tá? Aqui eu fracionei para você entender o que é uma subável esquerda e subável direita. Uma árvore balanceada, ó, vocês lembram que uma altura h, essa é a relação que você tem. Tá? N é menor ou igual a 2 elevado a h mais 1 menos 1. Lembra? Ó, n, o número de nós, é 2 elevado a n menos 1. Só que o n é h mais 1. Tá? O nível é a altura mais 1. Aí você tira essa expressão. Aqui é igual ao número máximo, então o número de nós é menor ou igual, por isso que é menor ou igual aqui. Aí agora você vai calcular o h em função do nzão. Aí é equação exponencial, né? Você passa 1 para lá, aplica log na base 2, para eliminar a base já de uma vez, a expoente aqui, né? Aí vai dar, se esse número é menor ou igual a esse, cuidado, a base 2, tudo bem, se fosse base menor que 2, você teria que inverter a desigualdade. Não sei se vocês lembram disso. Mas aqui você pode aplicar log de 2, né, em todos os dois. Então, vai dar log desse número e o log desse número, esse satisfaz menor ou igual a esse. Aí, vai dar log de n mais 1 na base 2. Log, aí você tem que lembrar da propriedade, gente. Log de a elevado a n, numa base qualquer. Lembra? É n vezes log de a, nessa base. Olha lá. Então, log de 2 elevado a 2 elevado a h mais 1 vai ser h mais 1, porque você vai passar o h mais 1 para lá, aí você lembra que log de a na base a é igual a 1, lembra? Porque a elevado a 1, ó, a elevado a 1 é igual a a. Aí depois você inverte aqui, você vai ter essa equação. É a que nós vamos usar ali daqui a pouquinho, para verificar. Olha lá. Repare, visualmente essa árvore está desbalanceada, essa árvore aqui também está desbalanceada, mas como é que você verifica, gente? Ó, vamos fazer no exemplo da letra A. Ó, a equação é essa aqui, ó, essa aqui, ó. Então vai ser n é igual a log, n não, OH, né? Vou apagar aqui. Então vai dar h é igual a log de n mais 1 na base 2 menos 1. Né? Essa equação aqui, ó. Tá? Aí você vai substituir. O n é o número de nós. Quantos nós você tem? 4. Então você vai substituir. 4 mais 1, 5. Logaritmo de 5 na base 2, gente, não precisa fazer conta, é 2, alguma coisa. 2, alguma coisa. Menos 1 vai dar 1, alguma coisa. Ah lá. Aqui eu fiz o cálculo bonitinho. Então, aqui é maior ou igual, desculpe. Então, h é maior ou igual a 1,32, que deu o valor. Aí, o que você vai pegar? H tem que ser maior do que isso. Então, você vai pegar a menor altura que satisfaz isso. 2. Quanto que vale a altura dessa aqui? Ó, 1, 2, 3. Então, ela está desbalanceada, porque ela necessitaria de altura 2, ela tem altura 3. Né? Agora, você vai para essa aqui. Mesma coisa. Quantos nós você tem? 1, 2, 3, 4, 5. Logaritmo de 5 mais 1 dá 6. Logaritmo de 6 na base 2 também é 2, alguma coisa. 2, alguma coisa menos 1, alguma coisa. Olha lá, 1,58. Então, tem que ser maior ou igual a esse. Então, seria a altura aqui, teria que ser 2. Aqui também, né? E repare que a altura é 3, ó, o caminho mais longo. Então, está desbalanceada também. Né? Aqui é interessante, ó, o melhor caso, best case, ó, ela está totalmente balanceada. Bonitinha, né? O típico caso, ela está um pouco desbalanceada. O pior caso, olha, ela vira uma lista linear. Esse é o pior caso. Por isso que você tem que balancear, que senão ela vai perdendo a estrutura dela, né? Ela vai tornando-se uma lista. Isso não é legal. Ela torna-se lenta, né? Bem,
pesquisando em uma binary search tree. Como é que a gente faz a pesquisa? Então aqui está mostrando como que eu pesquiso a chave R. Olha que interessante, quero pesquisar a chave R. Então vamos lá, essa é a raiz, tá? Essa é o root, né? A raiz. Então você vai pesquisar a chave R. É menor que S, né? Então você vai para subaba esquerda. Só que R é maior do que E. Então agora você vai pegar subaba direita. Aí, achou, ó. Né? Você achou, ele está aqui. Né? Ok? Aqui está mostrando passo a passo, ó. Vocês viram, ó. Né? Bacana, né? Isso é interessante, ó. Mostrando como é que você elimina todos. Numa pesquisa você já elimina uma quantidade de nós. Isso é bacana, né? Olha que legal. Ó, menor que S. Ó, já eliminou a subaba direita toda do lado de lá. Olha que legal. Agora é maior que E. Ó, você elimina toda a subaba esquerda aqui. Olha que interessante, né? Aí no caso aqui você achou, né? Agora vamos pesquisar a chave T. Mesma coisa. Ó, é maior que essa. Aí você vai para essa aqui. Ó, você já ignorou isso tudo. Olha que interessante. Ignora tudo. Aí você vai para T é menor que X. Mas não tem, ó. Né? Deu null, né? Ou none. Então, não existe. Vocês vão ver, gente, quando não existe, eu retorno -1. Aquela ideia, lembra? O -1 nosso é o não existe. Né? Quando você retorna alguma coisa, aqui no caso você pode, quando ela for encadeada, você pode retornar o nó. Então, quando não acha, você retorna none ou null, né? Ok? Inserir um elemento, a mesma ideia, ó, você vai inserir o L. Olha que legal. Então, você visita lá. Esse 9 aqui é o value, tá? Lembra? Chave valor. Então, você vai inserir o L aqui. Aí, vamos lá. Menor que S. Então, você vai para cá. Tá? Ó, menor que S. Maior que E. Pá. Menor. Maior que H. Menor. Ó. É menor. Então, você parou aqui, ó. Aí deu terra, ou seja, não tem. Então, você pode inserir. Então, se você inserir, tem que ser a esquerda do M, né? Então, você prepara o nó, cria um nó novo, né? Aí, você coloca ele à esquerda do M, olha lá. Você anexa ele. E ele não tem filho, porque ele inseriu agora, né? Interessante, né? Aqui, eu coloquei um link de visualização. É um appletzinho muito legal, né? Que aqui tem muita coisa boa, Universidade de São Francisco, na Califórnia. Então, tem umas visualizações muito interessantes. Vale a pena vocês darem uma olhada. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Aqui, gente, eu acessei o link. Vamos criar uma árvore aqui. Vamos brincar aqui, ó. Criar uma árvore. Uma binary search, tá? Então, vou colocar 100, raiz. Inserir o primeiro. Vamos fazer 50, vai ser menor que 100. Olha lá, vai incluir a esquerda. Agora vamos pôr o 130, vai ser a direita do 100. Olha lá. Tá? Vamos colocar agora o 10. O 10 vai ser menor que 100, menor que 50. Então vai ser filho esquerdo do 50. Olha lá que legal. Tá? Vamos inserir o 110, vai ser a esquerda do 130. Olha lá. E assim você vai brincando, né? Muito interessante, né? Voltando aqui, né? A dissertação. Vamos lá. Aqui eu fiz criando uma árvore binária com várias chaves passo a passo. É aquilo ali que a gente viu. Chave 10, chave 20, chave 30. Então, incluiu a primeira, não tem ninguém. Depois, 20, é maior. Depois você inseriu 30, maior que 20. Ó, não tá legal não, tá o pior caso, né? Ó. Por isso que é bom a binary search, ela não é balanceada, tá? Depois a gente vai ver as balanceadas. Aí você vai inserir o 33, ó, é menor que, o 25 é menor que 30, né? Maior, menor. 33, maior. Aí você insere aqui, né? 11, ó, maior, menor, né? 60, maior. Tá? Então, isso é interessante, mas pode ver que está
totalmente desbalanceada, né? Aí nós vamos aprender a balancear. Só que a gente vai usar mecanismos de balanceamento mais atuais, né? A gente vai usar a AVL, que é uma ave balanceada. Existem vários tipos de ave balanceada, tipo BST, né? Tipo Binary Search Tree. A gente vai usar a AVL. Então você precisa do nó sucessor e o nó antecessor. Isso é interessante, ó. Isso aqui parece um texto confuso, mas presta atenção que isso é interessante, ó. O sucessor de um nó X é o nó Y, tal que a chave de Y é o menor valor maior que a chave de X. Doideira isso, né? Vocês vão entender isso aqui. E o antecessor do nó é tal que a chave desse nó Y é o maior valor menor do que a chave do X. Vocês vão entender isso direitinho. Então, vamos lá. Vamos supor que o nó X é esse aqui. Tá? Qual vai ser o sucessor? Vai ser a menor chave maior que 10. Então, você tem que ir na subaba direita. Aí, você vai pegar a menor chave. Ó, a menor chave é esse aqui. Esse é o nosso sucessor. Agora, vamos para o nó. Agora, aqui eu fiz sucessor, mas é antecessor. Desculpe aí, ó. Antecessor. Antecessor do 9x. Esse é o nó X, tá? Então, vai lá. Antecessor vai ser a maior chave menor que 10. Então, você pega a subaba esquerda, a maior chave. É o 9. Então, isso é interessante. Na realidade, é a seguinte. Trocando em miúdos. Para você calcular o sucessor de um nó, você pega a subaba direita e calcula o valor mínimo. Para calcular o antecessor, você pega a subaba esquerda e calcula o valor máximo. Essa é a ideia. Então, remoção de nós, caso 1. Isso é interessante, gente, a remoção. Olha que legal. Caso 1, nó ser removido tem 0 filhos. Isso é uma coisa mais fácil. Ó. Tem 0 filhos. É esse aqui. Ó. Você quer remover esse aqui. É uma folha. Remoção da folha. Então, simplesmente, você remove ele e atualiza o parente, né? Que é o parent, que é o pai dele. Você atualiza o link, porque aqui você tem que aterrar esse link, né? No caso aqui é filho esquerdo. Então, você aterraria o filho. Então, essa é após a remoção. O caso 2 é um filho. Ou seja, o cara tem um filho. No caso 12 aqui, ó, tem um filho. Então, o que você faz? Olha que interessante. Você vai excluir o 12. Se ele tem um filho, você pega o filho dele e coloca no lugar dele. Olha lá que interessante. Né? Se ele tivesse mais filhos aqui, ele traria todos os filhos aqui. Mas ele só pode ter um filho só. E o caso 3, ele tem 2 filhos. Então, por exemplo, esse 4 aqui, ó, vou excluir. Ele tem 2 filhos. Então, o que você faz? Você substitui o nó por seu sucessor. Pode ser o antecessor também, tá? Aqui eu fiz sucessor. Então, ó, você pega, subaba à direita, o sucessor dele é o 4. Ele é uma folha. Aí você vai trocar ele para lá. Ó. Você vai trocar ele de posição. Ou seja, na realidade, vocês vão ver o que ele faz. Ele não troca. Ele salva esse cara, exclui o 7, né? E depois põe o cara que você salvou aqui. Vocês entenderam? A ideia é a seguinte, ele pega esse aqui, chama de temp, né? Aí exclui ele, excluiu o nó, tá vendo? Aí depois ele vai lá no cara que você quer excluir, tava 4 aqui, ele joga o temp para cá. É interessante, né? Ele faz assim. O atravessamento da árvore, isso é legal. Dado uma árvore qualquer, podemos atravessar, caminhar nessa árvore. Antes, gente, vamos voltar aqui. Eu vou voltar lá naquele link lá, né, da faculdade da Califórnia, para a gente mostrar a exclusão. Estamos aqui novamente. Vamos inserir mais elementos aqui. Vou inserir o 140. Vamos inserir o 55. Está totalmente balanceado, olha que bonitinho.
Vamos inserir o 115. Tá bom. Agora vamos deletar. Vamos deletar primeiro um nó folha. Quer dizer, não tem filho. 115, o 10, 140. Então vamos pegar, deletar o 140 ali. Repare que o 140, gente, é esse aqui, ó. É esse aqui que você vai deletar. Olha lá, ele vai achar o cara, excluiu, porque ele é numa folha. Agora vamos excluir um cara que tem um filho, é o 110, ó. Tem um filho, tá vendo? É o 115. Então vamos deletar o 110. Você lembra como é que ele faz? Ele pega o filho dele e coloca como filho do pai do cara que você está deletando. Olha lá, descobriu, colocou o pai, tá vendo? Agora vamos deletar um que tem dois filhos, no caso 50. Então o que ele faz? Não vamos deletar a raiz aqui, né? Para ele pegar, ó, ele vai pegar, não sei se ele pega aqui o sucessor ou o antecessor, tá? Se ele pegar o sucessor, ele vai excluir o 100, ele vai pegar o 115 e vai trocar lá, deleta ele aqui e joga ele lá. Se ele pegar o antecessor, ele vai pegar o 55, tá? Então vamos deletar o 100, né? Olha lá, achou, pegou o antecessor, tá vendo? Trocou. Aqui no caso ele pegou o antecessor. Ok? Voltando no atravessamento, uma ave qualquer, você pode caminhar, né, de várias formas. As formas mais interessantes são a chamada em ordem, que é também chamado infixado, né? No inglês seria in order, né? In de dentro. Isso aí é interessante, você vai fazer. Interessante. Pós-ordem, ou pós-fixado, é pós-order no inglês. E, finalmente, pré-ordem. Pré-fixado, que é pré-order. Né? Então, é in, pré, pós. Isso aqui é interessante. In é dentro. Pré, antes, pós, depois. Então, vamos lá, o em ordem. Ó, por isso que é interessante in. Olha aqui que interessante. Entre, ó, você está imprimindo. Então, primeiro você imprime o filho esquerdo, imprime a raiz, imprime o filho direito. Isso é com 3, tá? Você está com 3 elementos. A gente está mostrando só com 3 elementos, depois vocês vão ver como é que a gente faz. Isso é interessante, ó. Olha aqui. A ideia é em ordem. É sempre quem manda é a impressão da raiz. Então, repare que você está imprimindo a raiz entre o filho esquerdo e entre o filho direito. Então, ó, filho esquerdo, raiz, filho direito. Então, é em ordem, ó, é entre filho esquerdo e filho direito. Então, seria, ó, imprime o filho esquerdo, 10. Imprime a raiz, 20. Imprime o filho direito, 30. Aqui, ó, essa figura matou, né? 30. Ok? Agora vamos o pré-ordem. O que seria pré? Pré é antes. Então, o que você vai fazer? Imprime a raiz primeiro, depois filho esquerdo, filho direito. Ó. Raiz, filho esquerdo, filho direito. Logicamente, pós-ordem, você vai imprimir a raiz depois. Ó. Filho esquerdo, filho direito e a raiz. Então, filho esquerdo, filho direito e a raiz. Ok? Agora, se tiver mais de 3, aí o que você faz? Você chama essa função, que essa função é só para 3. Né? Então, você vai fazer uma recursividade. Isso aqui é interessante. Ó. Olha a ideia da pós-ordem. Estou mostrando para pós-ordem. Lembra? Pós, você imprime a raiz por último. Então, olha que interessante. Lá não era imprime o filho esquerdo, imprime o filho direito, imprime a raiz. Só que agora não é imprime. Você vai chamar a pós-ordem na sub-aba esquerda. Depois, a pós-ordem, ou seja, você está chamando recursivamente a própria rotina. Pós-ordem a sub-aba direita e imprime a raiz. Vocês vão entender a ideia aqui. Deixa eu ver se eu fiz... eu fiz bonitinho. Ó, para vocês verem. Primeiro,
Vamos seguir lá. Você vai fazer pós-ordem na sub-aba esquerda. Sub-aba esquerda é essa, ó. Pós-ordem sub-aba direita e imprime a raiz. Então vai ficar assim. Você vai fazer uma pós-ordem, ou seja, você vai calcular depois. Aí vai imprimir o 43. Depois você faz você faz a pós-ordem na esquerda, pós-ordem na direita e imprime a raiz. Então seria assim, olha que legal, ó. Tá vendo? Né? Então, em termos de execução, ó, olha que legal. Essa bolha aqui é a pós-ordem na sub-aba esquerda. Essa aqui é a pós-ordem na sub-aba direita. Aí você imprime, ó. Aqui você já imprimiu. Mas antes de imprimir, você tem que fazer essas pós-ordens. Porque aqui eu estou mostrando o algoritmo. Pronto, né? Agora você vai fazer uma pós-ordem aqui. Mesma coisa. Você faz pós-ordem na filho esquerdo, pós-ordem na sub-aba esquerda, sub-aba direita, tá vendo? Ó, sub-abas. E imprime a raiz. Aqui mesma coisa. Pós-ordem na sub-aba esquerda, pós-ordem na sub-aba direita, imprime a raiz. Aí você vai para essa sub-aba aqui. Só tem um elemento aí, é o próprio elemento, né? Aí você é o 41, é o próprio elemento. 59, 71. Então essa já é o pós-ordem dessa sub-árvore, dessa árvore. Pré-ordem, mesma ideia. Pré é imprime a raiz, então você imprime 43. Faz a pré-ordem à esquerda, pré-ordem à direita. Então olha lá. Aí eu não fiz ela toda, mas aí seria, o que seria fazer? Ó, você vai fazer imprime a raiz, 43. Aí você vai fazer uma pré-ordem aqui e depois uma pré-ordem aqui, ó. Vou dar uma bolha aqui, ó. Pré-ordem, pré-ordem. São as duas bolhas aí. Aí agora aqui você vai fazer pré-ordem na sub-aba esquerda. Então o que você faz? Imprime a raiz, 27. Pré-ordem aqui, pré-ordem aqui. Então vai ficar duas bolhas aqui. Aqui mesma coisa, imprime 67, pré-ordem, pré-ordem. Aí a pré-ordem aqui, nessa sub-aba, só é o elemento, que só tem um, aqui o 41. Aqui o 59, aqui o 71. Então essa é a pré-ordem dessa árvore. Seria 43, 27, 11, 41, 67, 59, 71. Em ordem, ó, em ordem é a raiz no meio, ó. Prime a raiz no meio. Então vamos fazer aqui sub-aba esquerda, sub-aba direita. Então vamos lá. Então seria sub-aba esquerda, imprime a raiz, sub-aba direita. Agora só vou para a sub-aba esquerda. Mesma coisa, você vai executar a mesma rotina. Então, é sub-aba esquerda, sub-aba direita. Desculpe, imprima a raiz, né? Imprime a raiz, sub-aba direita. É em ordem, ó. Depois aqui, sub-aba esquerda, imprime a raiz, sub-aba direita. Agora, essa sub-aba só tem um elemento, então é o próprio elemento. 11, 41, aqui é 59, 71. Olha que interessante a em ordem. Ficou 11, 27, 41, 43, 59, 67, 71. Repare que está em ordem. Por isso que é em ordem. Se você optar por chaves, né, ela vai ficar em ordem as chaves, ordenadas, né? Ok? Aqui eu em ordem dela, ó. Bonitinho, né? Esqueci que eu tinha feito bonitinho, ó. Essa é em ordem dela, ok? Olha aqui que interessante nessa ave desenvolvida pelo pessoal da Universidade da Califórnia, São Francisco. Aqui não tem esse pós-ordem, pré-ordem, mas tem um print aqui. O print ele vai imprimir em ordem, então ele vai executar a rotina em ordem. Olha que interessante, ó. Eu vou executar o print para vocês verem, ó. Tá vendo? Ficou em ordem, né? Ele pega o atravessamento em ordem, ok?